Vamos lá, professor. Separei algumas coisas aqui, mas antes Vamos de embora. tudo, acho que vale a pena uma introdução. E até eu acabei acrescentando uma coisa de caneta que eu não tinha colocado. Veja, eu coloquei aqui na sua descrição. Professor da Universidade Federal de Alagoas, isso aí a gente sabe de forma ampla. Procurador do município de Maceió, em Alagoas, e todo mundo sabe. E um fato que também é notório, né, que o senhor tem uma atuação no direito criminal a nível nacional bem reconhecida, né? Vários advogados que eu conheço da área criminalista sempre me reportam boas referências do senhor. E uma outra que eu botei de caneta aqui por último é o poeta. Incluí aqui na sua biografia, viu, doutor? É, poeta de nascença, aí não é por formação, faz Doutor, veja parte, lá. né? O Não sei objetivo se dessa... é, não Sim, sei se é uma vantagem ou um defeito, porque diz que os poetas sentem as coisas mais intensamente, né? verdade. As É verdade. alegrias e também as desilusões, né? É isso aí. Aí, talvez isso tenha me levado para o direito criminal, né? Sim, sim, a gente vai chegar lá, vou querer saber sobre isso. Doutor, veja, essas lives que eu comecei a fazer, estamos na terceira live com o senhor, e eu procurei advogados que de fato me inspiram pessoalmente na advocacia. Né? Hoje em dia, infelizmente, assim, está cada vez mais difícil a gente encontrar referências que vivem a advocacia de fato, da trincheira, até que eu chamo aquela advocacia de chão de fábrica mesmo, né, doutor? E o senhor é Verdade. uma dessas referências. E o que é que acabou se tornando essa live? Não só algo meu, mas já comecei a receber várias mensagens de amigos, advogados jovens como eu, que estão tirando bons proveitos de insights que acabam saindo aqui dessas lives. Então, o objetivo dessa live é isso: a gente ter essa conversa, compartilhar essa sua experiência, viu, doutor? Veja só, doutor, qual foi a sua experiência que consolidou essa paixão pelo tribunal do júri, pelo direito penal, ou não teve uma? Foi uma sequência de fatos? Como é que foi Mas, em esse início? realidade, eu costumo dizer muito, Lucas. Primeiro dizer a honra, né, que é de ter sido chamado aí por você, né? Honra minha, professor, Eu honra digo minha. eu digo que apesar de ter eventualmente processo fora, Brasília é muito mais recurso, mas uma coisa ou outra fora, e abriu, fiz um júri em Goiânia, saí encantado com o conceito de sentença de lá. É, mas assim, eu sou mais um advogado provinciano, né? Você não me vê aí essas grandes bancas, né? As grandes bancas que nababescas, né? Dos BMWs, esporte, essas Era isso coisas. que eu ia falar, Então, grandes em estrutura, né? A gente é, sabe que a a grandeza tem nossa, outras. a nossa advocacia de lá para cá, talvez esses grandes réus aí, poderosos economicamente, não saibam que no Nordeste tem uma advocacia mais em conta do que a de lá, né? E que com todo o nosso sotaque arrastado, você aí em Sim, Pernambuco, a gente por aqui, colegas, aqui no Nordeste todo, a gente tem uma advocacia própria, que é uma advocacia, se você observar, nós temos estilos diferentes. verdade. Você só encontra essa advocacia emotiva, sem perder o aspecto técnico, para baixo, né? Para cá para baixo. Da Bahia para baixo, a gente tem uma marca que a gente se moderniza, usa a informática, mas não perde o emocional. O júri tradicional, o júri emotivo, né? E aí, no Brasil, para lhe contar, assim, eu já tive várias vocações na vida, né? Eu digo muito, brinco muito, mas é verdade. O gari, uma profissão tão respeitável, mas antigamente se chamava de lixeiro. E quando eu era pequeno, meu sonho era ser lixeiro, porque o pessoal saía correndo ali, eu achava lindo jogando o lixo atrás do caminhão, tal. Era um caminhão mesmo, não era um bicho pequeno. Depois eu sonhava em ter uma bodega, ser dono de bodega, que achava muito bonita. Pegava dinheiro de carteira de cigarro, né? A gente fazia A isso é ali e vendia né? se fosse. Fui passando. Tive 8, 9 anos. Assim, eu venho de uma família tradicional política. Meu avô foi chefe político no interior, presidente de Câmara, e perdeu tudo. Nossa. Então, eu já alcancei as vacas magras. Ele nos formou, pai separado de minha mãe, eu recém-nascido. Depois transformou-se um grande amigo já. Mas eu vinha conhecê-lo com 14 anos.
coincidentemente, quando ele casou com minha mãe, foi quando meu avô quebrou, porque ele desgostou-se com a política, vendeu o que tinha de fazenda no interior e comprou uma fábrica de macarrão sem entender, em Maceió. E quebrou, perdeu É, tudo. É, eita, e aí meu pai casou com outra pessoa, estava com 6 meses de nascido, né? E minha mãe ficou divorciada, nunca mais casou. Puxa lá, é a super mames blogueirinha hoje, não anda, que quebrou, fraturou o fêmur e recuperou, mas ficou com medo de andar. Ensinei ela a mexer na internet, que muita gente que me segue conhece, a super mames blogueirinha. eu vejo o senhor postando e vi também que o senhor disse que ela fica super feliz, né? Quando alguém A comenta, fica. Raimundo, Não, fulano outro falou dia com você. os Zanoni fez um comentário lá, meu filho é um advogado de Minas, viu, que é seu amigo, aí fica super empolgada. Né? Desenrolada ela, como a gente fala aqui em Aí, Pernambuco. resultado, ele começou a me criar, né? Eu tenho irmãos paternos, assim, maravilhosos, são psicólogos, meus irmãos paternos, e do lado de minha mãe, eu tenho uma irmã com minha irmã, que é uma tia minha, é médica. Então, nós terminamos, que quando ela voltou para casa comigo, naquela época era complicado, né? Mulher separada para criar. E para casa dos meus avós, a gente cresceu junto, eu e minha tia, então é irmã de coração, de sangue também, porque Claro, é tia, né? E a claro. diferença assim, de 5 anos de idade, na idade. Então crescemos juntos. Aí ela terminou medicina, eu direito, e meu avô, assim, formou a gente trabalhando de balconista de loja. O cara que era chefe político, ganhando salário mínimo, e minha mãe dando plantão na farmácia da Santa Casa, madrugada também de salário mínimo, né? E era muito difícil. Aí eu tinha um padrinho, para dizer da outra vocação, eu tinha um padrinho que era um padre aqui, um senhor João Beckman, muito conhecido aqui em Alagoas, inclusive está em processo de beatificação. Era um ser humano maravilhoso. E ele, assim, eu continuei estudando, eu estudei no Colégio Marista, que era o colégio das pessoas abonadas, mas porque ele era o pároco de lá e me conseguiu uma bolsa, né? E aí eu sonhava com 9 anos, 8, ser padre. Até descobri que padre nem namorava nem casava. Aí eu desisti. E aí fiquei mais o sacerdócio, né? E fomos isso. Quando eu cheguei na época do vestibular, era plena época de ditadura militar, de governo militar, né, no Brasil. E assim, o sonho de todo mundo, principalmente das classes médias e médias baixas, era ser oficial de exército. E eu me inscrevi na Academia Militar da Agulha Negra para fazer a prova e em Direito. Bom, aí de onde vem a vocação pelo Direito? Nossa casa era em frente à Rádio Patrulha. E a época do governo militar havia muitas, eu com 14, 15 anos me revoltava muito, porque havia prisões desnecessárias. Às vezes batiam. O presídio de Maceió hoje derrubado, que foi um crime derrubado, que era um presídio histórico construído pelos holandeses, era no centro, ao lado da minha casa, ali no centro. A gente tinha a igreja da Santa Casa do lado direito, do lado esquerdo, depois da praça, o presídio, um prédio, um mausoléu, parecia um prédio da casa de Conde Drácula, e em frente, o quartel da Polícia Militar, e ficava o corpo de bombeiros. Também sonhei um tempo ser bombeiro, porque só vivia em cima do caminhão do bombeiro. Pelo que eu tô É, percebendo, o senhor era um grande observador, né? E através dessas é, observações ia ali Mas criando. eu, adolescente, começava a ver prisões ilegais, às vezes os caras batendo. Eu acho que com 16, 17 anos, uma vez tive uma discussão, vinha do Colégio Marista e tava um coitado lá, os caras batendo, e eu fui lá dizer que não podia. E assim, só não sofri retaliação porque a polícia militar era muito, muito integrada ali com a praça, com a comunidade, entendeu? Conhecia todo mundo. A gente assistia filme no quartel da polícia como se fosse filho de militares, tinha carteirinha, né? Tava de graça, que era o Cine Floriano Peixoto. É, e aí, o que você detesta, às vezes lhe atrai. E aí, essa mistura de fascinação e raiva, porque eu sempre tive raiva do cerceamento da liberdade, a liberdade me levou para o direito. E, o, a questão daquele envolvimento ali na praça com a Polícia Militar, eu me inscrevi para a AMAN, para a Academia de Agulha Negra, que na época tinha que ser apresentado por um oficial superior, que foi o Coronel Maia. Os comandantes das polícias eram militares, eram uma espécie, eram militares do Exército, eram coronéis do Exército, Sim. e me indicou, porque conhecia meu avô. Meu avô foi político, né? Depois era um coitado, mas assim,
nunca, nunca perdi o orgulho de pedir nada a Claro. ninguém. E aí ele me indicou, e eu optei por direito. E é um fato interessante, a minha vida foi marcada por esses fatos, Lucas. O coronel chegou lá revoltado de noite. Eu ainda me lembro, ele disse, Antônio Palmeira, o menino deixar de ser talvez um presidente da República, vai defender bandido, vai defender comunista, defender subversivo e tal. Eu tinha decidido pelo direito, né? Sim. Decidido pelo direito e acho que 15 anos, 20 depois, quando passou aquela crise, pagando mal o exército, eu chego para dar uma aula na faculdade particular, quem está lá? O Coronel Maia, fazendo direito. Eita, E ó, todo como mundo esse mundo dá revoltado. Aí, volta. antes eu tivesse lhe seguido naquela época, ao invés de... E aí fui para o direito, mas sempre pensando na área criminal. Tinha uma outra dúvida que eu tinha, sempre fui apaixonado, e hoje eu trabalho muito com essa coisa, fui fazer depois de velho, já no ano 2000. Não concluí o curso de psicologia, mas tem uma pós de neuro que me autoriza a ensinar psicologia forense. Aí, outra coisa que sempre fui fascinado foi a psicologia, né? Que Perfeito. eu acho que anda muito junto com o direito penal, estão muito perto. Até Sem para sombra de descoberta dúvida. de novas teses. Então, era basicamente isso aí, né? A vocação era essa, né? É engraçado que E eu acho parecem que assim, às vezes parece que você está meio perdido, mas são caminhos que você precisa ir observando e a vida vai conduzindo você, né? talvez, Quase que instintivamente, né? talvez a minha paixão tenha sido por ter visto tantas liberdades cerceadas que estou vendo de volta. Eu vi na Verdade. direita, estou vendo na esquerda agora. Olha, o mesmo clima do governo militar de 64 está vigente hoje no Brasil em relação a gente advogar. Era mais fácil advogar no fim da ditadura do que hoje. Estão A gente querendo não... acabar até com o júri, né, doutor? Acho que o senhor deve ter visto aí esses dias uma decisão absurda querendo colocar uma prisão preventiva no julgamento, enfim, consolidar a Absurdo. prisão Eles após o julgamento do júri, enfim, absurdo, né? estão, eles estão, eles estão cada vez mais sob a desculpa da soberania do júri, quebrando essa soberania. Sim, Agora, o que é que me preocupa? É quem incomoda a garantia da liberdade, porque o instrumento mais democrático que tem num judiciário é o júri, não é? verdade, E verdade. só se esqueceu o júri. Lucas, a gente chega hoje ao ponto de ter um parâmetro absurdo, até para dar aula é complicado. Você diz assim, porque o júri é soberano, porque o júri é soberano, então o Supremo Tribunal entendeu que a execução provisória deve ser automática, quando for condenado em primeira instância. Entretanto, o júri é soberano para eles, uma garantia individual, viu? Uma garantia individual, mas ele bota como se fosse uma garantia social. Mas essa garantia também, que ele bota como social, o júri é tão soberano, mas não pode decidir uma legítima defesa da honra, por exemplo, no caso de feminicídio. Surreal, né, professor? O Surreal. mesmo argumento. E você observe como é difícil a locução numa situação dessa. O pai chega em casa, ouve gritos da filha, vê a filha acabando de ser estuprada. O estuprador pula a janela e ele tem uma arma lá, tira nas costas dele e mata. O júri entende que não houve legítima defesa porque já tinha acabado a agressão. Mas compreende, digamos, um homicídio privilegiado. E o cara recebe uma pena de 8 anos e um mês. Um privilégio. Está preso. O latrocinista entra na casa de alguém, mata para roubar, o prefeito desonesto, o governador desonesto, o presidente desonesto, seja quem for, é condenado por vários crimes enquanto a idade delitiva há 80 anos, recorte solto. Inacreditável. Nenhum argumento da justiça pode ser usado. O Brasil, então, está em uma situação, espero que seja de transição, para que se encontre. Porque eu vi isso exatamente durante o governo militar, que era um governo que se perdeu muito, né? Se tinha um cara como Castelo Branco que dizia a todo mundo, que o candidato dele era nada mais nada menos do que Juscelino Kubitschek, né? E que a intervenção deveria durar somente enquanto equilibrava a economia, caiu o avião dele, né? Mas Então, os caras o não poder é muito sedutor, né, professor? é. O poder é muito sedutor, né? Depois que sente Talvez o gostinho, as pessoas esquecem de, porque era um cara muito grosseiro, era um cara muito grosso, esquecem de cultuar o verdadeiro pai da democracia brasileira, que era um cara de um gênio terrível, general de caserna, que era o general Figueiredo. O general Figueiredo, quando assume o governo, ganhou inimizade da metade do exército, porque quando assume, pergunta a ele, o que é que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vim para abrir.
para trazer a abertura, e abre nem que seja na porrada. Né? É, Quer dizer, esse cara devia ser cultuado, é. porra, pela democracia. Porque se fosse outro general, tinha baixado a cabeça, porque Dentro Geisel daquele e o Gilmar contexto, ter não esse admitiam, posicionamento né? não é para qualquer Agora um, era não. grosso, ameaçava o povo, pintava peste, e tal, mas é um cara que garantiu a democracia no Brasil. A redemocratização do Brasil, né? Professor, com tantas atividades assim suas que eu citei aqui no começo da live, como é que o senhor faz para equilibrar professor, procurador do município de Maceió e os juros que demandam muita energia, muito tempo, né? Como é que o senhor faz assim, Olha, jogo de cintura? já foi pior, né? Eu me aposentei da procuradoria, né? Na época que eu estava na procuradoria, que era terrível, né? Eu só quero fazer um registro, Lucas. Sim, Nada mais, nada menos do que o doutor Bulhosa tá nos assistindo aqui. que Ô, honra. cara, e o poeta da Academia do Júri, nosso companheiro, confrade da Academia do Júri, demos aula juntos lá, é Humberto uma honra. Bulhosa. Seja bem-vindo, viu, doutor? É um dos grandes oradores do Norte Nordeste. Né? Então, uma honra muito grande. Aí, como eu estava lhe dizendo, né? Então, veja bem, é aquela coisa. Eu fui dar uma entrevista uma vez aqui, me perguntaram como é que você se descreve. Eu disse, eu me descrevo como um vencedor do TDAH. Eu não sou diagnosticado com TDAH, mas tenho traços fortíssimos. Olha, eu tenho 5 livros de poesia publicados. Eu não tenho um de direito. Tenho 5 livros pela metade de direito aqui, fazendo ao mesmo tempo. Não terminei nenhum. Saio de um, desinteressa, venho para o outro. Então tem muito essa coisa. E eu devo muito àquelas pessoas que estão comigo, que na área jurídica, né? Tive assim, eu tenho uma sorte da peste. Quando eu preparo o sócio, aí o Tribunal de Justiça vai e carrega. Né? Eu tinha aqui Lívia, que trabalhava comigo, brilhante. Ela não gostava de falar no júri, mas era nessa parte interna de organização de escritório, de me cobrar para fazer as coisas, Sim. né? Era prefeita, aí o então presidente do tribunal, doutor Otávio Prachetes, ligou um dia para mim, só estou levando a doutora Lívia para o tribunal. Até hoje ela ia ser a diretora da Câmara Criminal, mas eu mesmo que alertei doutor Otávio, trabalho na Câmara Criminal direto, uma secretária, uma diretora, não pode fazer nada, mas amanhã ou depois até hoje ela está secretariando as câmaras reunidas cíveis. E aí comecei a preparar. Tiveram outros estagiários brilhantão, mas o Desculpe Gabriel. interromper o senhor aqui, tá deixando um abraço aqui, o nosso colega e seu confrade, doutor Marco Merria, aqui, ó. Ô, Ó, Merria! Merria não é só confrade, Merria é um irmão. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, que eu me identifico muito com o Merria, com a simplicidade dele. é verdade, doutor. Sem aquela na babesca, na babesco acendimento de fogos dos internéticos. Verdade, Não é? Pô, tem gente dançando chachado no júri, verdade. tem gente vestida de Batman voando e cantando. Pô, os caras já querem acabar o júri. Quando a gente transformar isso num circo, vão Acabou. acabar mais fácil. Vem aí uma reforma constitucional, derruba. Não é? E Merria é um advogado raiz. Eu digo muito, que você não deve ser é, é, nem tanto dinossauro, né? Nem tanto advogado dinossauro, como também nem tanto internet. Você tem que misturar as duas coisas. Mas a magia, o rito do Tribunal do Júri, acho que deve ser respeitado. Vou lhe dar um exemplo, Lucas. E se a sua for assim, que eu não observei? Eu falo às vezes e não olho. Eu não me lembrei de observar no seu Instagram, porque aí não falaria. Fique Os tranquilo, advogados professor. em defesa estão com a mania de encher de fita vermelha a beca. O torçal Aham, vermelho significa o sangue derramado na sociedade, pedido isso passa nos arquétipos, no inconsciente, pedido de condenação. Não é sim. só enfeite, não. Tem colegas brilhantes que eu tenho respeito da peste, mas olhei um dia desse, o cara estava com a beca que parecia um general do Napoleão, cheio de fita vermelha. A camisa do É, Flamengo. não é? Então, veja bem, a nossa é preta, justamente porque representa o equilíbrio, a discrição, da defesa, né? Que você está tentando cobrir naquela escuridão a exposição de seu cliente, né? O negro a cor negra é uma cor de uma força muito grande, né?
Então, a gente tem que se orgulhar. Olha, além de tudo, o negro da nossa Meca e do nosso Torçal significa discreção, mas significa a raça da origem africana, da guerra, de brigar. Ainda se admite o verde, que é da Defensoria Pública, que no inconsciente coletivo, não é? Mas o vermelho é pedido de condenação. Aí você diz, mas o jurado não sabe, mas o pai dele sabia, no inconsciente coletivo já passou para ele. Aí ele está vendo o cara absorve cheio de vermelho, sangue que caiu na sociedade. Né? Que caiu. O dia desse, numa assistência de acusação, o advogado estava com a beca com o tossal vermelho. Eu usei isso para o júri. Olha, o sangue que caiu na sociedade, que clama pela condenação, respingou até na beca da defesa. Está ali, ó. Né? Porque isso é um inconsciente coletivo. Né? O juiz é o branco porque é o pacificador, é o que pacifica, que aplicando, né, o direito ao caso concreto. Então são coisas que a gente precisa ver, não é? Exato. É justamente é o Bolhosa, né? Isso é branco justamente porque é o que pacifica o litígio, né? E, Ele é o aplicador da lei, né? No tribunal do júri não é ele, mas ele é o que conduz, é o que tem que ter o equilíbrio de pacificar o litígio das partes, né? Ali pelo menos verdade. dos E debatedores. a gente vem de uma profissão, doutor. Vem não, estamos numa profissão que há diversas liturgias, né? Como o senhor está bem Sim, explicando, sim, nada disso é à toa. E a tem um internet, significado histórico, né? exatamente, a internet, a modernidade, ela nada mais é do que um megafone, ou seja, o que você já é, ela só vai servir para lhe amplificar, né? Lucas, Então, tem Lucas, certas coisas que você tem que me respeitar na falaram, profissão. me falaram um dia, e tem mais de um, viu? Não se ofenda que se estiver ouvindo alguém que tenha feito isso, não se ofenda. Porque tem mais de um fazendo isso. Mas me falaram, rapaz, o advogado absolveu o réu cantando, só cantando uma música lá. Não, o réu se absolveu. O réu se absolveu, porque o advogado vai cantar num negócio é para mostrar que tem voz boa, está esquecendo do réu. Está querendo ele aparecer, que tem voz bonita, e às vezes nem tem, né? E às vezes nem tem. O outro dando cambalhota dentro do júri, pulando, parecia um trapezista. Essas coisas a gente tem que ver. Gente, quando você está na defesa, o, o seu cliente tem que ser acobertado por aquela beca que você usa. Aquela beca tem um simbolismo, né? Conta-se um fato de Romero Neto, salvo engano é Romero Neto, que enquanto o promotor batia, esculhambava o réu, ele tira a beca dele e quando o promotor chega no auge, ele sacode na cabeça do réu a beca e faz assim, que a beca da justiça te proteja desses impropérios, tal. Quer dizer, quebrou o discurso do cara, né? Quebrou o discurso do cara, fica todo mundo. Então quer dizer, ele não pode perder esse respeito à liturgia do júri, né? Não Verdade. deve, não deve, porque tudo é simbólico, o júri é simbólico, tem um Verdade. simbolismo muito grande, São, né? são E quando vários olha, desafios, né, doutor? Para quem faz júri, principalmente como o senhor. Eu vi um colega recentemente comentando que ele faz júri. Ele disse: Olha, você tem que ter uma descrição tão grande, você tem que ter uma presença tão grande. Porque ah, uma vez eu entrei com um cliente, chego lá, tá o promotor no mesmo lugar de quem vai julgar, e eu lá é, junto com o réu olha para mim e faz: Oxe, ele tá lá, o senhor tá aqui. é, São situações que você já tem que é vencer, verdade, né? Então, se não é respeitar a verdade. liturgia, ter essa descrição, esse O empenho, equilíbrio, né? Não né? misturar de tudo. Eu faço muito o seguinte, dia de júri, eu gosto de usar umas gravatas aberrantes, eu gosto de usar uns, mas no dia de júri, se eu estiver na defesa, você vai me ver com a gravata verde, para dar a linguagem silenciosa da esperança da liberdade. Se eu estiver acusando, eu boto uma gravata vermelha. Mas estou falando pela gravata. Né? A minha beca é a do negro da resistência. É com o meu torçalzinho discreto, preto igual a cor da beca. Porque a advocacia criminal é resistir, é resistência. E nada melhor do que você homenagear nossas origens afro. Vamos ver o histórico antropológico do Brasil, né? As nossas raças. Ninguém se ofenda aí quem for filho de. Não estou falando do seu pai, do seu avô, quem for filho de europeu. Eu sou neto de europeu, Sim, por um lado. Meu avô, meu bisavô, bisneto era português, não era colonizador. Os colonizadores que vinham, quem era do europeu, para a base da formação da gente? Bandido, estuprador, sim. foragido, a peste, né? Os Quem? degredários, né? Aí a gente tinha o da terra, a raça linda, o índio. Mas ingênuo, o índio brasileiro ingênuo. O índio americano morreu quase até o último brigando. O índio brasileiro ingênuo, bondoso.
É a bondade da gente, vem do indígena. Chegava lá o colonizador, aí chegava lá o jesuíta lá, Sim, aí dava um santinho, o pobre do índio se escravizava por causa do santinho, para o santinho proteger ele, né? Quem é que resistiu? É o guerreiro que perdia guerra lá, que era escravizado, que era o afro. Então a gente tem que se orgulhar dessa base. E eu faço muito essa comparação. Nosso tossal negro significa não só o acobertar a descrição do réu pela escuridão, mas a base da resistência, que é a nossa árvore, a nossa base afro, que era quem brigava com o poder. Quem briga contra o poder hoje é o advogado, rapaz. O zumbi dos palmares que brigava contra o poder dominante é o advogado que briga contra o poder dominante hoje. Então, aquele perfeito, negro do nosso tossal significa muito, muito mesmo. perfeito. E os caras esquecem É disso, né? verdade. Ah, você Doutor, vê. tudo isso que o Ah, senhor está falando me lembra muito, me lembra não, né? O que o senhor está falando são coisas principiológicas, né? perfeito. E são importantíssimas porque a gente como advogado, a gente muitas vezes nós escolhemos áreas de atuação, né? Mas se você como advogado é um respeitador dos princípios, os princípios são pedras fundamentais que você consegue transitar em várias áreas, né? Isso, professor? Eu digo muito ao meu amigo, né? Ao meu amigo, meu amigo aqui. Eu digo muito aos meus alunos novinhos de psicologia forense, que é no segundo período. Eu transformei aqui na Universidade Federal, eu transformei porque eu encabecei a briga psicologia jurídica para psicologia forense. Boa. Introdução à psicologia forense. Qual é a diferença? A gente tinha psicologia jurídica e vinham os professores de psicologia, passava o ano todo ensinando história da psicologia, que não vai servir de nada para a gente, vai servir para entender só. Com psicologia forense, a gente trabalha o quê? A gente faz a introdução, aí no outro módulo a gente trabalha com o que tem de transtorno, de eventuais distúrbios, noções de problemas psíquicos, e aí vamos trabalhar com laudo. Como contestar um laudo, por que contestar um laudo, como fazer um laudo para poder ser compreendido, que você não pode fazer. Eu digo muito para pessoal, se a gente fizer, vai preso, né? Porque é exercício irregular pelo menos processado, né, de Sim. profissão, mas você, para contestar alguma coisa, e nem sempre o seu cliente vai ter condições de contratar um profissional para fazer a contestação. Então você tem que ter a base. E assim, minha disciplina hoje, a pedido meu, é sexta-feira de tarde. Eu tenho um orgulho de dizer, eu tenho 32 mais ou menos anos de magistério superior, nunca reprovei um aluno, não tenho um aluno na minha vida. Dou 10 a todo mundo e digo a eles que tem 10 e que não tem nenhuma falta. E minhas turmas são cheias de psicologia, principalmente. Isso é o maior orgulho que eu carrego como professor, sabe? Porque eu Isso acho aquele ensino do terror, de dar o professor bom é o que lasca. Não, esse é o frustrado. Tá mal amado pela mulher em casa, ou tá com a homossexualidade recalcada, virada na porra. Porque a sexualidade não tem sexualidade errada, só recalcada. é a reprimida que é errada, né, professor? Reprimida, o recalcamento, ele fica batendo com a porra e o cara se torna amargo, aí tome zero na prova. Se eu fosse dono de uma faculdade de Direito, professor que reprovasse mais de 30% da turma, eu expulsava, porque ele não sabe ensinar. Se eu reprovo 30% de aluno, 30% da minha turma não entendeu o que eu ensinei, Não é rapaz. possível, é muita Não tem gente, condições né? de continuar professor, É não verdade. é? Tem alguém sorrindo aqui, eu estou quase, porque eu estou sem o óculos, É o nosso Tiago, colega Tiago. Tiago, Tiago, eu acho que todo criminalista é meio doido, né? Não é tudo normal, não. Tanto é que escolheu ser criminalista. Agora escrevam. Tudo isso que a advocacia criminal está passando. Criminalização do advogado. A gente já passou. Eu Uhum. já vi isso na direita, eu estou vendo na esquerda agora. Meu Deus, Professor, onde é que a gente vai? o senhor tem algumas frases muito marcantes, e até para fazer o contexto com isso que o senhor está falando, eu até anotei aqui uma frase que eu achei muito, muito interessante. O senhor disse: para exercer a função, e aí, e professores, juízes, o que for, você tem que se disponibilizar a ser, querer ser e amar o fazer. Isso eu achei assim fantástico, professor, e realmente, como o senhor está falando, às vezes faltam esses detalhes, Olha, né, para quem está fazendo aquilo. as pessoas hoje fazem um concurso de juiz por causa do poder e do dinheiro, do salário. Porra, uma função de juiz, ela é de abnegação. Um juiz pode ter mais a vida que tinha anteriormente. Infelizmente, é
verdade, porque dizia Carnelucci que julgar é função dos deuses. Mas a gente precisa. Aí alguém faz papel de Deus. E se faz papel de Deus, não pode se dar determinado vício. Está empurrando a mulher, está discutindo com a mulher no meio da rua, está bêbado dentro de um bar. Não, é ser humano. Todo ser humano tem direito de fazer isso, mas o juiz não tem. Por quê? Ele quem aplica a lei, é ele quem passa os valores para a sociedade. Não é? É quando eu disse que o pior, viralizou, né? Que eu disse que foram duas frases minhas que deu uma viralizada, que eu disse no podcast que o pior juiz que tem é o concurseiro. E repito, o pior juiz que tem não é o concursado, é o concurseiro. E o concurseiro que eu me refiro não é o trabalhador que vira à noite estudando, vai trabalhar no outro dia, porque ele está sofrendo. É o filho do papai que pode se trancar e esses levam uma vantagem da peste, não fazer nada na vida para passar. É, Verdade. eu fui dar uma. Esse cara não tem experiência de vida, vai julgar o quê, pelo amor de Deus? Nunca sofreu, porque o papai cobriu tudo, sempre. Não, mas quer dizer que você está dizendo que o cara, porque é rico, não pode ser, não. Mas existe o rico que trabalha, existe o rico que vai advogar para aprender, não vai só botar o nome no dos outros, que vai sofrer esperando na porta de um juiz insensível que decreta uma prisão por arbitrariedade, que decreta uma prisão por recalque sexual, às vezes por recalcamento. Pô, se você é homem, arruma um rapaz, vai namorar e julga bem as pessoas. É melhor, né? Se a mulher arruma uma moça, vai namorar. Não, aí eu estou namorando com um rapaz. Então você é heterossexual recalcado, arruma uma moça, vai embora. Mas estou dizendo, mas quem paga o jurisdicionado? Olha, ninguém prepotente, arrogante, qualquer pessoa arrogante, prepotente e que tripudia da lei para decretar prisão como sinônimo de poder, tem um recalcamento. É Pode ter verdade. certeza. E tem uma Agora diferença não sei muito qual é, grande, professor, não entre é? você julgar e você sentenciar, né? Esse Porque o que ano. a gente mais vê são as sentenças com base na letra da lei, do direito, mas o julgamento abrange outras coisas, né, O que é professor? que está acontecendo nos tribunais hoje? Vem acontecendo com o aumento de processos. Os caras se apegam a um número pequeno de juízes porque não querem dividir poder. O problema é esse. A maioria dos tribunais já precisava estar dobrado ou triplicado o número de desembargadores. Os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, para dar conta, para conhecer do processo, precisava ter ali pelo menos 80 ministros. É verdade. A conhecer. Porque hoje a gente vive julgado por quê? Pelos assessores ou pelos estagiários. Me diga que um desembargador, como por exemplo, Câmara Criminal, um dia desse aqui de Alagoas, temos grandes desembargadores, eu tenho grandes amigos lá, apesar de divergir, rapaz, a gente está aqui há 3 meses que tem saído, se a gente for contar, eu acho que 4 habeas corpus concedidos. Ministro Flávio Dino, um dos grandes comprometidos com a liberdade, tem quase zero habeas corpus concedido lá em cima. Que é isso, todo mundo acertou quando prendeu o povo. É. É. Mas, por exemplo, levamos à sessão aqui um julgamento, 500 processos. Você acredita que dentro de um mês, aqueles 4 desembargadores conseguiram ler as defesas nesses 500 processos? Não. Vamos E o pior, isso. agora inventaram uma série de robozinhos, né, de inteligência Inteligência artificial para artificial. barrar. Isso os tribunais É, superiores para é, barrar é. os Os recursos. recursos. É. E outro detalhe, já vem outro atentado à democracia e à liberdade. O CNJ aprovou resolução para entregar a sustentação oral aos tribunais, para eles decidirem, porque os tribunais poderão, inclusive, determinar só as sessões estendidas, onde você manda aquela gravação. Se a gente falando É um ao absurdo. vivo, direto em cores, eles não prestam atenção, imagine um vídeo mandado. Eu venho de um tempo, vou dar um exemplo, eu não sou eleitor do Lula, fui eleitor do Ciro Certo? Gomes há muito tempo, respeito quem vota no Lula, no Bolsonaro, Claro, claro. apoiei o Ciro Gomes até o Ciro Gomes enlouquecer, começar a falar de todo mundo de vez e tal. Eu Sempre fui um gostei do desses. Ciro. Eu fui um desses. Ciro, nosso colega, grande professor de Direito Constitucional, tal, Sim. nordestino, né? Mas eu era conselheiro federal na época da prisão do Lula. Eu fui talvez o primeiro, se não o único, que me levantei lá. Pedi na época, quando a presidente, com todo o respeito que eu tinha, a presidente do Supremo Tribunal Federal disse que não ia julgar nossa ADIM contra as conduções coercitivas. Porque se assim o fizesse, a gente estava em sessão quando eu estava dando a entrevista, se assim o fizesse, iria beneficiar o ex-presidente Lula, eu pedi a palavra, disse que me sentia à vontade, porque todo mundo ali sabia que eu não era eleitor de Lula, mas a gente tem que ser coerente.
coerente. Olha, na hora que prender o Lula legalmente, eu grito. Na hora que vai prender, digamos, os Kid Preta aí ilegalmente, aí eu digo, aí tá certo agora. Mas o Lula estava errado. Independente de que eu simpatize, se eu sou advogado, para ter respeitabilidade, tem que ser coerente no que eu sustento. Exato. Se a prisão é ilegal para um, para o Pedro e para o João. E aí eu me levantei no Conselho Federal e disse, olha, isso é um absurdo. Eu acho que aí eu sacramentei de voltar mais para o Conselho Federal, viu? Eu disse, eu estou preocupado com a advocacia, não sou eleitor de Lula, mas é uma absurda a condução coercitiva que fizeram com ele. O cara nem indiciado era na época. E eu peço aqui o seguinte, como a presidente acabou de dizer agora, cometeu o crime, que não jogaria o nosso ADIM para não beneficiar o ex-presidente Lula, eu proponho que nós, 82 conselheiros, saiamos encaminhados, chamemos a imprensa, arregimentando os advogados, vamos ao Congresso pedir a prisão flagrante dela. Homem, quase explode a OAB, o Conselho Federal lá dentro. Bolo da peste, teve autoridade daqui que ligou para mim e disse, rapaz, você quer acabar com a gente, jogar em cima do ministro? Eu não estou aqui para defender satisfação, estou aqui para defender a advocacia. E quando um cliente é desrespeitado, e não era nem meu cliente, né, é desrespeitado no que tem de básico na Constituição, a advocacia toda está desrespeitada. É Né? porque a gente Então, nunca acredita, assim, a gente que eu falo como sociedade, não estou falando como advogado, tá? Apesar que é impossível, você, o advogado não tira férias, né? A é pessoa. verdade. Mas a gente nunca acha que pode acontecer com a gente, com algum parente nosso. E a gente, como advogado, temos que nos livrar das paixões e ter a coragem de desagradar, né, professor? Eu tinha certeza, depois do governo militar, eu sou contra todo tipo de ditadura. Assim, como eu lhe disse, eu presenciei arbitrariedades. Eu tenho assim um carinho muito grande pela instituição Polícia Militar hoje, porque os meus primeiros clientes eram militares ali, eu pobre, não tinha condição de estar escritório, era na casa de minha mãe, em frente ao quartel. Então tenho um carinho muito pelo meu filho, tenho um filho militar hoje. Mas foi nos excessos dos militares que eu despertei o amor pela liberdade e para ser criminalista. E quando acabou o governo militar, eu era contra. Em 82, eu recém-formado, saímos na Conferência Nacional da OAB, 2.000 advogados, gente de Florianópolis, de mãos dadas, cantando, caminhando e cantando de um lado e do outro, o exército armado seguindo a gente de um lado do outro. E foi um dos grandes movimentos pela redemocracia. Eu nunca pensei que ia acontecer prisão política de novo no país. Está acontecendo. Está acontecendo pelo lado que eu gritava muito na época de 82. Porque eu pergunto, não, tem um golpe. Qual é a contemporaneidade para um decreto de prisão Fábio do 2022? Ou então revoga a lei, minha gente. Não é? Porque a lei exige a contemporaneidade. Aí eu me sinto, Lucas, à vontade de falar dessas situações, porque como eu critico de um lado, eu criticava do outro. É importante. Eu gritei mais de uma vez com a prisão do Lula. Qual era a necessidade da prisão do Lula na época? Nenhuma. Era para desmoralizar o cara. Então, quer dizer, prisão, eu aprendi que é muito mais rácio. Eu preciso estar fundamentado. Olha, aqui o cara continua tremando aqui, olha, o cara está ameaçando aqui testemunhas. Hoje ela é contemporânea, de fato. Né? Mas não foi em E tem, 2022. tem gente que passa anos, né, professor, preso em prisão preventiva, como se já tivesse cumprido. Já cumprindo pena, com antecipação de pena, verdadeira antecipação de pena. Surreal, Então, o problema do país hoje é essa incoerência. Outra coisa, o precedente prevalecer sobre a lei. Gente, quer seguir o sistema americano? Vamos mudar a Constituição, vamos fazer uma Constituinte e vamos seguir todo. Juiz eleito com um mandato, e acabou-se. Desembargador eleito, sem ser realeza. Então vamos seguir tudo. Júri podendo discutir com um número par para o empate ser benefício benéfico ao réu. Então é para seguir, segue tudo. Mas o nosso sistema é um sistema de direito positivo, onde a fonte principal é a lei. A lei positivada, né? A norma positivada. Então, como é que um precedente derruba uma lei? Surreal. A gente é americanista por Esses parte. últimos tempos agora, até regimento interno, a turma estava querendo passar por cima das sustentações Tá, né? legais. Às vezes estão, né? Às vezes estão. Eu não entendo. Olha, eu alcancei uma época ainda em que a sustentação oral era feita sem o acordo pronto e não discutido. Demorava mais, Sim. demorava mais, mas o fato de demorar
era compensado pela justiça que era feita, porque se fazia sustentação, a acusação fazia, a defesa fazia, aí os desembargadores votavam lá dentro na hora, se tinha dúvida pedia vista, mas sem nada pronto. Aí era 15 dias depois que era publicado o acórdão, depois de ouvir todos os debates, porque se ele não tivesse lido, pelo menos ele estava ouvindo os argumentos ali, não é, naquele momento. Não. Hoje tem reunião prévia para olhar o voto para ver se tem divergência. Nós, os defensores da liberdade, somos palhaços. Vamos fazer palhaçada lá, falar. Tem um desembargador preocupado porque o assessor entrou no banheiro, não saiu ainda, deve estar com dor de barriga e vai ligar para alguém. E a gente está falando para as paredes. A gente vai muito mais para dar uma satisfação para a gente e para o cliente. Porque É, eles não estão nem aí, infelizmente, para o que a gente diz. É raro, é é verdade. raro. E assim, o aumento das demandas, né, com a nova tecnologia, vai trazer cada vez mais essas cenas, né? Automatização do julgamento. Julgamento é um ato eminentemente humano. Não pode ser automatizado, não é matemático. Cada caso na área criminal, principalmente de família, cada caso é um caso. Não pode ter parâmetros. Eu atirei em alguém aqui hoje com essa mesma arma, dessa mesma cadeira, com a mesma distância, você atirou na outra pessoa. Nossas motivações são completamente diferentes. Né? Verdade. A subjetividade é completamente diferente. Vai um robô julgar agora. Né? Você Doutor, lembra daquele fato em que um juiz, acho que na Bahia, no copia cola, botou uma conversa picante com possivelmente uma namorada, e sobrou para quem? Era mais bonito ele dizer que errou. Sobrou para o pobre do estagiário. Ou seja, quando diz que foi o estagiário que fez, ele só fez a cidade, está dizendo que quem está julgando vocês é o estagiário, nem formado é em direito. Né? Porque só sobra para o estagiário, Lucas, só para argumentar e para divertir um pouco, os caras contam uma história sobre o estagiário, o pobre do estagiário, que diz que uma empresa multinacional, o presidente, o vice-presidente chamou o gerente-geral, o diretor-geral, aí disse, olha, o nosso presidente tem 90 anos de idade, 70 anos casado com a mesma esposa. Se ele ainda fizer amor com ela, fizer sexo, ele faz por amor ou por obrigação? Mas o cara pensou, não sei. Aí saiu, perguntando, aí o cara disse, você chama o estagiário. O estagiário é mais novo, tá mais. Aí o estagiário vai lá, pois não. Aí o cara diz, aí toda a empresa reunida, só não o presidente, né? Aí contou a história, o presidente de 70 anos fazendo sexo com a mesma mulher. Se ele ainda fizer, ele faz por amor ou por obrigação. Aí o estagiário fez, com certeza é por amor. Porra, que segurança desse menino. Mas por quê? Se fosse por obrigação, mandava eu fazer. Só sobra pro estagiário. Né? Ai, meu Deus. Doutor, Olha, um colega nosso eu vim até. pro nosso símbolo aqui, olha, Don Don Quixote. Quixote. Eu ia até É, perguntar, doutor. Don Don Quixote e os Quixote é o moinhos de criminalista. vento, hein? É, Eu já vi o senhor falando é, que é uma das grandes inspirações assim sua, é. a figura do Don Don Quixote, né? Quixote, eu ganhei um prêmio com a poesia em São Paulo, prêmio interno da editora. Uma editora pequenininha que eu publicava, que era Delicata. Mas essa É, luta, esse aumento de demandas, eu nunca mais publiquei nada por lá. Todo ano tem um evento maravilhoso lá em São Paulo, que junta os autores do Brasil todo e elas premiam. Eu ganhei com uma poesia chamada Eu Quixote, onde eu comparo eu, como advogado, com Don Quixote. Né? E agora, o meu livro de poesia eu nunca consegui lançar um, rapaz, porque quando chega eu dou de presente, tudinho. Aí tem um de cada. Eu não sei nem, ainda tem algum aqui, ó. Esse é um meu. Olhos de Mar. Tem um outro aqui ainda. São cinco que eu tenho publicado. Esse é o meu primeiro livro de poesia, Maresia. como é que funciona, doutor, essa vivência com a poesia, a sua escrita? Como é que funciona esse trabalho de escrever a poesia? Tudo bem, né? A emoção chega, a inspiração chega, entra na veia, você quando vê, está escrevendo o que está sentindo. E Acontece. nem sempre é o que a gente está sentindo, é o que às vezes a gente está escrevendo a história do outro, que a pessoa às vezes diz. É, a minha poesia, a maioria delas é muito triste, romântica, mas muito triste. E uma vez minha esposa dizendo, mas pai, você é uma pessoa triste, está escrevendo poesias tão tristes e tal. E aí eu fiz até uma poesia em homenagem a ela, explicando e dizendo que às vezes a dor do poeta é a dor que ele realmente sente, mas às vezes ele está narrando a dor que sente o outro sentir. Né? Então nem sempre aquela história é a sua história.
né? a sensibilidade na observação, né, É professor? verdade. Realmente. Tem uma história muito interessante que eu vi. Eu sei que o senhor é um grande fã do poeta, do Vinícius de Moraes. Oh, vamos. Tem uma Isso. grande história que é o único poeta que viveu como poeta, né? A maioria É, dos poetas viviam outros empregos, né? O Carlos Drummond é, mesmo é. era Só que a bancário, se eu não época estou enganado. podia viver como poeta, né? A época podia, né? Os livros vendiam, né? Pera. Eu tenho Vendiam até aqui, livro e professor, música. a biografia dele aqui. Eu não sei se o senhor já leu. É, eu O tenho. Poeta da Paixão, É. José Castelo. Vinícius. É um poeta que me é muito caro também, gosto muito. Olha, Vinícius, ele inclusive tem uma coisa em comum comigo. Vinícius é botafoguense também. Isso era sofredor. Ele, quando trabalhava como na embaixada nos Estados Unidos, resolveu de repente com saudade voltar para o Brasil. E tem um cara, não me lembro o nome, também não me lembro a poesia. Vou dizer mais ou menos o que era. É, Mr. Peter, parece, Mr. Peter, milionário. Aí disse, ó, maluco, você está recebendo em dólar, época da ditadura em dólar, que vai voltar para o Brasil. Aí ele começa a justificar. Aí ele diz, você sabe lá, Mr. Peter, você que tem poços de petróleo no seu quintal que trabalham de dia para garantir a sua conta bancária farta e de noite para lhe tirar o sono. Você sabe o que é que tem, o que é ter uma jabuticabeira no fundo do quintal? Você sabe o que é sair caminhando pro boteco da esquina. Você sabe o que é torcer e sofrer pelo Botafogo. É por isso que eu estou voltando. Ó. Eu fiz uma poesia para ele lá no Bagarota de Ipanema. Comecei a tomar uma cerveja. E, inclusive, conheci a Luciana, a filha dele, depois, que faleceu. Ela ia prefaciar meu primeiro livro. E aí eu tive a notícia de que ela cometeu Nossa. suicídio. A Luciana vivia um período. Assim, era casada com outra moça, uma dançarina do Faustão. Eu não a conheci, conheci a Luciana, né? Uhum. E ela foi cantada com uma poesiazinha pequena que eu tinha feito na hora, assim, para o pai dela, Vinícius de Moraes. E o título é Ipanema Não Tem Graça. Eu não decoro minhas poesias, mas essa eu sei decorar. Eu fiz lá na hora de assim: Bar Garota de Ipanema, Rua Vinícius de Moraes. Na rua do livro do. Não, é, é, na rua da Musa do Poema, do tempo em que o Rio tinha paz. Aqui no barzinho me dedico a meus mais doces vícios. Um chope, um cigarro e querer, meu Deus, a mulher que passa. Mas saber que no bar jamais verei Vinícius faz quase Ipanema sem graça. Hoje é perigoso querer a mulher que passa, porque até querer se desconfiar que está querendo é assédio. É, É importunação. a gente tem que ter cuidado. Importunação. Importunação por pensamentos. Vai. Já tá assim, né? Porque a preparatória agora é crime, né? No Brasil. De fato, né? É complicado. É Tempos, complicado. tempos diferentes, né? Mas, Tempos iguais ao 64. Tempos iguais. doutor, Muito parecido. professor, puxando um pouquinho para a parte desse mundo digital, que é a minha área que eu tanto gosto, que eu trabalho, que é o direito digital. Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga a ascensão dessa tecnologia, principalmente das redes sociais, e se isso influencia no tribunal do júri, se o senhor tem visto cada vez mais o uso de provas digitais, como é que está essa relação? Tudo tem o lado benéfico e o lado ruim, né? As redes sociais são importantíssimas. Inclusive, acho que nós, advogados e advogadas, perdemos uma oportunidade muito grande de trabalharmos só com fatos concretos, de preparar pelas redes sociais a população para o que ela vai julgar, né? Porque é um grande instrumento de informação, as redes sociais. Então, eu acho que influencia diretamente. E prejudicial quando essas campanhas feitas, por exemplo, por rede social, trazem só um lado, né, da situação, da circunstância. Então, às vezes, a rede social condena o réu já antes de ser julgado. Enquanto a questão digital cresce cada vez mais, quando digo que você tem que mesclar os dois, as duas situações, é porque, por exemplo, se eu tiver só com o discurso emocional, você pode quebrar o meu discurso emocional. Nós temos prova concreta, o jurado quer elementos concretos, não é? Numa reconstituição, às vezes não é nem válido, a reconstituição lhe beneficia, mas o crime é aparentemente bárbaro. E quando você traz lá os bonequinhos, tá, faz a remontagem, a reconstituição digital do fato, você está trazendo o contato do jurado com a barbaridade do crime, apesar da motivação boa. Não é? Então, tudo eu estou dizendo, precisa que você tenha a sensibilidade de saber se vai usar ou não.
Então, é muito importante, eu estou dizendo, o oposto também é Claro. verdadeiro. Você, com a prova digital somente, é, hoje você consegue constatar mensagens apagadas no celular, não é? Mas, às vezes, o emocional, nós fizemos aqui o Cristiano é um colega nosso aqui que faz júri também, e nós tínhamos um caso de um cliente em que o nosso cliente entra, é um policial civil, discute com o dono da loteria, as câmeras pegam ele entrando, daqui a pouco ele sai, se volta, de repente dá 2 tiros, aí aparece a vítima caindo e só aparece na filmagem as pernas da vítima. E ele aparece todo, quando ele vai saindo, ele se volta, dá mais 2 tiros. Falaram muito de execução na imprensa e tal. E nós levamos para o júri, a prova concreta, ele executou Sim. a vítima. Mas aí ele dizia, não, a vítima tentou se levantar, puxar uma arma. E aí nós começamos a defesa com um vídeo da internet em que mostra um cidadão com um gatinho ensanguentado e ele com um facão na mão, ensanguentado, com cara de mal. E aí choca todo mundo. Aí a gente está vendo que é um absurdo e tal. Aí quando volta, o mesmo vídeo, quando volta atrás, aparece o cara fazendo uma macarronada, preparando o molho de tomate, o gato pula dentro, ele está com a faca, que está com o facão que está cortando a cebola, puxa o gato pela coisa e quando pegam para fotografar, ele está com um facão na mão. É um mero recorte de uma situação real, Aí né? conseguimos, aí fizemos e ele foi absolvido. Sobre a história da poesia, Lucas, já teve um Sim. fato interessante para mim. Eu fui nomeado pelo doutor Geraldo, às vezes quando tem uns fatos meio polêmicos, ele nomeia. O dia desse tinha um preso aqui que parecia ser psicopata, o cabelinho, era temido dentro do presídio, e um dia eu vou passando no fórum, o doutor Geraldo, que foi meu aluno de direito, aí faz, professor Raimundo, tem um processo aqui que é a sua cara, eu acho que o réu é psicopata, vou falar com a defensoria para não biar, para o senhor estudar. Ele está para minha cara, não, eu gosto de estudar isso. E fiz o júri. E nesse outro caso, o rapaz matou por R$ 1, ponto de R$ 1, a briga por R$ 1. Meu Falei, Deus. monstro. Quando a gente desceu o detalhe, R$ 1, ele recebia, na época, o R$ 1 para lavar um cavalo lá de um cara. E ele, com esse dinheiro, ele comprava pão e leite para o filhinho. E o cara tentou tirar o R$ 1 dele, era o alimento do. Esse rapaz foi absolvido, né? Ele foi absolvido. Só que eu fiz uma poesia sobre esse alimento, sobre o pão e passou-se o tempo. Aí eu, enquanto doutor Geraldo, ele citei sua poesia que você fez na hora do júri, numa sentença minha. Quando eu fui olhar, era uma sentença condenatória. Eu disse, mas doutor, eu fiz para absolver, não foi para condenar, não. O senhor usou indevidamente minha poesia para condenar. Só faltou ele dizer, mas a sentença era a sua cara, professor. Era um psicopata. Então, rapaz, eu acho o seguinte, que humildade é muito importante. Porque a gente só aprende se a gente é humilde. Olha, eu me ria, eu aprendo com me ria todo dia, quando a gente tem, todo dia sim, quando a gente tem academia do júri, o Bulhosa é um cara fascinante, cada um tem um aspecto a explorar. Você, Lucas, está aí nessa parte digital, quer dizer, é uma parte que eu tenho procurado aprender, tenho procurado entrar. Eu sou estudante, sou iniciante nessa parte, né? Eu Eu ia sou, até aprendo com citar isso, você que o aí, senhor está né? indo muito bem, inclusive, viu, professor? Eu vejo ali que o senhor faz várias postagens ao dia e dizem os especialistas que isso gera engajamento, né? Que as Estou redes virando sociais. blogueiro. E É, vi uma coisa que eu fazia, que eu não sabia. Eu vejo os colegas fazendo muita coisa trabalhada com profissionais. sim, E eu sempre fiz, eu sempre fui contra isso, que eu acho que passa uma imagem de artificial. Você tem uma verdade. equipe para preparar o seu cabelo. O que eu faço é aqui no meu celularzinho mesmo, não tem ninguém fazendo para mim, né? E dá para ver que atrás Sim, não tem preparação, é natural. E eu vi, rapaz, agora, e fiquei satisfeito, igual eu sabia inconscientemente, não sabia, uma digital influencer e tal, mas uma estudiosa, né? sim, Dizendo isso, olha, a mesma coisa que eu sempre pensei, ó. Ela diz, olha, aquele vídeo trabalhado demais dá a impressão de artificialidade. é, Então o engajamento é maior quando ele é mais é pessoal. verdade, é verdade. Eu considero como amigos, 60 mil seguidores que eu tenho hoje. Eu considero tudo como amigo, converso com um, converso com você, sou eu quem respondo. Às vezes fico sem responder porque não dá tempo. É. Mas quando o pessoal vem falar comigo no curso, sou eu que respondo, tem assessor nenhum. É minha privacidade, pô, é minha vida ali. Eu vou estar entregando a um secretário, não, uma secretária, uma
né? Verdade. É a sua figura ali, né? Que o pessoal chama É, da sua persona. verdade, Professor, é então, verdade. uma coisa até que eu ia perguntar ao senhor, o senhor tem alguma dica para a jovem advocacia que hoje em dia está na rede social? É inevitável, é inevitável. Não exponha seu cliente, porque você precisa adquirir a confiabilidade do seu cliente. Segundo, todo mundo que se elogia dá a impressão de que não é bom profissional. Deixe que as outras pessoas lhe elogiem eventualmente. E aí, como é que eu, jovem, como é que eu vou fazer? Exponha seu trabalho só. Exponha seu trabalho. Eu tenho um caso de um jovem professor aqui, eu não vou dizer, não é um bom grande advogado hoje, mas que no começo da carreira botou assim: ontem no júri, ontem no júri eu consegui o resultado impulsivo. Aí um aluno inadvertido botou embaixo: foi o júri simulado de ontem, doutor? Quebrou um cara, né? Acabou com o cara. Então, quer dizer, tem necessidade disso, né? Bota o trechozinho do seu discurso, bota, porque inclusive é proibido você dizer resultado. Às vezes solto, mas me policio muito para não dizer resultado. É Sim. proibido porque aquele absolutório pode entender, a OAB entender como captação de clientela. É, Agora, tem coisas que você não tem como evitar, né? Eu estava, por exemplo, aqui com eu e o menino lá no escritório. Tenho hoje dois sócios maravilhosos, que é o Felipe Sabino. O Felipe Sabino era sargento da polícia, foram meus alunos na Federal. Felipe Sabino era sargento da polícia até um dia desse. Largou tudo para reativar a inscrição da ordem. E o, e o Gabriel, que já vem desde o começo comigo, né, Gabriel? Então, o meu TDAH é compensado por eles. E hoje tem uma bacharela em Direito, quase advogada, já é formada, está esperando só a segunda fase da OAB, Deus querer, que é Larissa. Larissa acompanha muito, Larissa Marques, muito sim. bem no júri. E aqui, por exemplo, Alagoas, Pernambuco aí é um celeiro de grandes juristas. Você está seguindo a esteira de nomes, né? Maravilhosos, né? Historicamente, né, professor? O senhor já estudou aqui, né? O senhor fez. Eu cheguei a alcançar o Boris Trindade de júri, Era era uma grande novinho, né? figura, era uma grande figura. Agora, eu peço muito o seguinte, pelo amor de Deus, não façam comigo, se eu morrer amanhã, o que fizeram com o Nelson Hungria. E com o Nelson Hungria, até que Nelson Hungria foi juiz, mas com o Aníbal Bruno. Não bota meu nome num presídio, pelo amor de Deus, porque a minha vida foi libertando o povo, foi brigando para libertar, e bota o nome do cara num presídio. Aí Um dos é grandes sacanagem. criminalistas daqui, um dos grandes criminalistas daqui, Baldomero Cavalcante, é o nome de um presídio, rapaz. Isso é sacanagem. É, É verdade, é me verdade. bota Professor, num prédio. Se quiser me homenagear, bota num prédio da Defensoria Pública, do Serviço Social, mas num presídio não, pelo amor de Deus, nem numa delegacia de polícia. faz mais sentido, professor. É isso aí, tá certíssimo. Com esse mundo digital, como eu falei, eu percebo que o senhor tem uma boa relação. Inclusive, eu acabei descobrindo que o senhor tem alguns cursos, né, de prática criminal, né, e também de oratória forense. Como é que é esse curso? É online? Como é que funciona? A gente chegou a fazer online na época da pandemia, não é a mesma coisa. Um curso de oratória forense online, você tenta suprir alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Um curso de oratória forense, eu acho que ele deve ser sempre pessoal, porque tem toda uma parte de transmissão de silenciosa de sentimentos, expressão corpórea para você trabalhar. Eu vejo muitos cursos genéricos, eu digo muito. Existem dois estilos de grande oratória, grandes oratórias. Cícero e Demóstenes. Cícero, um grande orador da história. Quando ele, nos comícios romanos, quando Cícero falava, o povo delirava. Se ele chorava, o povo chorava. Se ele sorria, o povo sorria. Demóstenes fazia tudo isso. E quando ele terminava que ia para casa, a multidão acompanhava ele até a porta. Esse é o da advocacia criminal que a gente quer. É que eu digo que é o discurso da sedução, é de seduzir. Então é difícil passar isso por internet. Né? Mas a gente tem ideia de programar alguma coisa aqui, talvez aí também no Recife. A gente podia até pensar em uma situação dessa. Perfeito. E do oratório a gente trabalhar as expressões verbais, faciais, corporais, silenciosas e a utilização do digital com você, né? Maravilha, podemos, com E certeza. programar alguma coisa aí, né? E outra coisa que eu bato muito é o outro lado. A gente precisa renovar o nosso discurso. Legítima defesa, ela já é usada há tanto tempo. Os promotores já se prepararam para isso, os acusadores.
Então, eles quebram, às vezes, uma tese dessa com a impunidade, com esse discurso. A gente tem que mergulhar no digital, a gente tem que mergulhar nas teses criminológicas, que eu digo, por exemplo, neuropsicológica, eu trabalho muito com uma coisa chamada sequestro de amígdala em palestras, aquela explosão que dá, o cérebro animal toma conta, que o nosso avô dizia assim, conte até 10, né, antes de agir, porque até 10 é o cérebro primitivo que está tomando conta. Isso é bom, eu, eu não sou o criador dessa tese. Isso já foi abordado em 70, 80, eu só redescobri isso para trazer para o júri. Né? É importante dizer isso. Mas depois que eu trouxe isso numa confraria em São Paulo, a primeira pessoa, depois que eu comecei a trabalhar com isso, que usou não fui eu. Foi a colega Amanda Mello, criminalista em Minas Gerais. Aí a Amanda assistiu lá as palestras, participou, com a brilhante advogada, ligou para mim, uma semana depois, fiquei super feliz. Professor, aquela tese que você estava trabalhando, eu preciso ouvir o cara com a tese aqui. Que Isso massa. para a gente é gratificante, né? É, É com certeza, gratificante. professor. Com E certeza. nós temos, e lá para cima, a gente também tem raros pessoas que guardam aquela oratória emotiva junto com o moderno. Por exemplo, um cara que eu respeito muito em Minas Gerais, chamado Lúcio Adolfo, pela simplicidade. Olha, caso Bruno. Lúcio Adolfo até hoje é advogado do Bruno. Muitos dos medalhões que passaram não ficaram, porque alguma coisa houve para não ficar. Não é? O Lúcio é até hoje advogado do Bruno. Mas você não vê ele fazendo mídia, não vê ele. O cara é tranquilo, né? Outro cara que eu gosto muito, que rompeu com a confraria, mas a gente ministrou um curso aqui em Alagoas e foi um sucesso. Nunca nos falamos. Parecia que a gente tinha programado 2 meses o curso, que foi o Quaresma. Gosto É, muito do Quaresma. Quaresma, né? O É meu uma estilo é figura. completamente diferente do Quaresma. Aí a gente fazia isso. Abordar inexigibilidade de conduta diversa, vai o Quaresma. Tem que bater aqui, aqui, aqui. Eu prefiro fazer por aqui. Tem uma errada, tem não. As duas estão certas. Cada um tem que descobrir o seu. Aí passamos aqui uma imersão, foi um sucesso. Adorei dar aula do Quaresma. Eu queria Aí, ter assistido, porque é uma figura que eu adorei. também Eu admiro. adoro o Quaresma. É uma figura que eu Ser admiro. humano maravilhoso também, né? Assim como o Professor, Merri. professor, Merri me botaram lá num júri simulado da confraria para eu ser o promotor. Merri disse, pô, tá mais chato do que promotor de verdade, pô. Merri é um grande orador. Tem outro cara, Jean Severo, que tem um estilo todo próprio. Tem um carinho muito grande. Essa questão do abordar a prova. Poucas pessoas no Brasil têm a capacidade dos anões. Os anões têm uma abordagem da prova, principalmente a prova digital, eletrônica, a prova informática. Os anões é muito bom no discurso do digital. Isso é interessante, que as pessoas não têm desenvolvido. O verdade, como apresentar o digital ao júri para não perder a emoção. Os anões é muito bom nisso. verdade. Grandes advogados aqui. Tenho vários colegas aí que eu tenho um respeito muito grande e aprendo, viu, com eles. Bulhosa descendo, aí tem o Bulhosa. Bulhosa é um amor de pessoa, cara. Além de um grande orador, né? Eu não vou citar mais nome, Erivelto também é outro grande orador. Estivemos todos juntos na confraria de São Paulo. Era justamente isso que eu ia falar com o senhor, porque veja, a ideia dessa live, dessas lives, surgiu a partir de pessoas que me influenciam. E aí eu tô trazendo elas. Então tá todo mundo vendo quem é que me influencia. Agora, quem é que influencia as pessoas que eu sou É, influenciado? Quem é que influencia o senhor, eu assim? venho Pode ser de de uma escola, literatura, de arte, de eu qualquer... venho na poesia Vinícius de Moraes. Eu só não casei 7 vezes. É, Ainda mas bem, né? mas sou botafoguense, me influenciou muito, muito mesmo, Vinícius, né? No direito, eu, assim, sempre fui um admirador dos clássicos, dos antigos, como Romero Neto, Evaristo de Moraes, o pai velho, que foi rábula há muito tempo, né, depois que se formou. Eu dou muito esse exemplo também no você trazer o choque para o Júlio. Evaristo de Moraes, o pai de Evaristo de Moraes, pai, porque tem Evaristo de Moraes filho, Evaristo de Moraes pai, e o pai do Evaristo de Moraes pai, o avô do Evaristo filho, né? É, era separado da mãe, largou ele, uma história muito parecida até com a minha. Meu pai, com 14 anos, apareceu e apareceu assim, me procurou, né? E foi um grande amigo. Tive uma dor muito grande quando morreu, porque a gente toda sexta-feira estava tomando nossa cervejinha juntos depois, né? Você veja como a vida é encontros e desencontros. Dizia Vinícius de Moraes,
Embora a vida seja. A vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida, né? É. Aí, resultado, Evaristo me influenciou. Tem um fato de Evaristo que o pai dele, do Evaristo Velho, foi acusado de matar a amante. E naquela época, TV começando, década de 60, e Cruzeiro, tudo procuraram. Evaristo de Moraes já era o nome do advogado no Brasil. Aí procuraram, Evaristo vai defender seu pai. Aí ele responde às entrevistas: péssimo pai, péssimo esposo. Eu não o defenderei. E isso o viraliza da época, né? Sim, sim. Manchete de todos os jornais, tal. Dia do júri, quem vai defender o pai do Evaristo? Não tem ninguém, entra lá, Evaristo calado, não abre a boca, não dá entrevista e entra para defender o pai. E aí fica todo mundo, e o promotor desce o pau. Aí ele mesmo disse, tá aqui, ó, péssimo marido, péssimo esposo, tá. Por que é que tá aqui? E ele calado. Quando abriu a defesa, isso é uma das páginas mais bonitas, gente. Quando abre a defesa, ele diz, todos me perguntam por que eu estou aqui. Aí olhou para o pai e fez, péssimo pai, péssimo esposo. Fez minha mãe sofrer, me abandonou, nunca me ajudou. E os senhores perguntam, por que eu estou aqui? Aí começa a bater, péssimo pai, péssimo esposo. Aí ele disse, eu vou responder, eu estou aqui porque minha mãe me mandou. E disse, vai filho, defender teu pai, péssimo esposo, mas nunca um assassino. Ó. Quer dizer, o cara já abre o júri, né, no emocional, estava todo mundo, por que é que ele está? Por que é que ele está? Né? Ele faz, estou aqui porque minha mãe me mandou. Esse péssimo esposo me abandonou, lhe abandonou, péssimo pai, mas jamais um assassino. Ó. Quer dizer, que impacto, porra, para o jurado leigo, né? É. Uma das páginas lindas. Já. O outro cara é Evaristo, é Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva também era fascinante. Me influenciou muito também. E Técio, que é vivo. Maravilha. Que Eu tive, maravilha, professor. eu tive Veja, a em oportunidade virtude. de agradecer a Técio. Técio, o presidente do Instituto, o conselheiro federal. Técio já está bem idoso, já mais do que eu. Mas ele jovem na época, Técio Lins e Silva. Eu li um artigo dele na antiga Tribuna da Justiça que me influenciou muito e me identifiquei muito, que ele dizia assim, a criminalista hoje, na época eram poucas, ele diz, o criminalista tem que ter a mesma simplicidade ao entrar no boteco da esquina, no cabaré ou no salão de maior luxo, porque ele precisa conhecer a vida. Isso me influenciou muito, porque eu sempre fui assim. E aí eu pude agradecer a ele, se emocionou lá, eu digo, olha, você não me conhece, mas eu lhe agradeço, que uma das coisas que me levou para a área criminal também foi me identificar com aquele artigo seu na tribuna. É, então esses advogados me influenciaram muito. É E muito. aqui em Alagoas, apesar de eu não ter o estilo dele, o professor Antônio Aleixo, pai de Albuquerque, fazia muito júri fora, o estilo dele é mais para o estilo do Quaresma, mas o estilo de oratória, assim, foi meu professor, eu ocupo a cadeira dele hoje na universidade, né? Poxa, E me influenciou demais. que honra, que Então, honra. Professor, veja, com muita dor no coração, em virtude é, da eu hora, eu eu vou estou ter quase que descarregando o celular eu, também. eu vou ter que encerrar aqui a nossa live, mas antes disso, tá? Eu preciso agradecer o senhor. É uma honra tremenda. E a internet tem os seus defeitos, as redes sociais, mas também sabendo Ah, utilizá-la tem suas qualidades. importantíssima, E importantíssima. uma Eu dessas queria qualidades, agradecê-lo. uma dessas qualidades foi poder ter acesso ao senhor, não só eu, E mas todo mundo que está vice-versa, aqui né? nessa live. E vice-versa. É, o senhor é uma referência Vice-versa. para muitas pessoas Olha, na advocacia, né? eu fico tão feliz com isso, né? Porque é uma coisa assim que você não se vê. Eu sou um cara simples, eu não sou. Mas, Não tem essas coisas, né? mas essa Como é a tem, característica dos grandes, é, professor. A é, simplicidade e a e humildade. de vez em quando aí, olha, quem estiver assistindo aí, pode ser que eu não consiga seguir de volta na hora, porque eu sigo muita gente de volta. Aí o Instagram fica brecando. Mas sempre que falar comigo, eu vou sempre procurando um jeito de tirar os defuntos digitais. O defunto virtual é aquele que não fala, não aparece, aí tira e bota um que fala, né? Mas assim, você no meu Instagram, assim, você vai ver, eu tenho minha vida. Hoje os meninos tiraram foto eu fumando na telha do fórum, porque no segundo andar abre pau a coberta, o terceiro. E quando eles esquecem que dão bobeira aberta, eu vou descer 3 andares e eu vou para lá, para telha. E tenho medo de altura, viu? Repare que eu fico bem longe da beira, fico lá escovado. Eu vi o senhor tava lá cocorado, assim, encostado no Hoje condensador. fumando meu cigarrinho. É Gabriel quem tirou a foto. Ó. Tirou a foto, mandou. Então eu acho que você tem que ser você. Antes de mais nada, tem que ser você.
Eu estudei com muita dificuldade, devo muito ao jornal, era um jornal pequeno, o Jornal de Hoje. Eu, com 15, 16 anos, já ganhava meu bicozinho. Eu tinha uma coluna sobre cultura, porque eu já escrevia poesia. Aí já entrava de graça no cinema, já ia de graça para teatro. E aí eu fazia, ganhava um dinheirinho e fazia a revisão do jornal. Trabalhava de madrugada na revisão. E de manhã ia para o colégio marista, né? Estudar. Depois, na faculdade, foi assim. Eu aprendi muito com o jornal. Muito mesmo. Maravilha. Se o senhor pudesse deixar aqui uma pequena frase ou até um conselho para os jovens advogados ou advogados jovens. Quem quiser vir para a área criminal e amar o Tribunal do Júri, aprenda uma coisa. Todo mundo pode ser um bom orador, uma boa oradora. Basta que descubra seu estilo próprio. Claro que às vezes a gente precisa de ajuda. Nós temos os oradores natos e natas, que esses aí precisam só ser burilados e buriladas. Mas eu costumo dizer como professor lá, ele me entregue uma pessoa e eu lhe garanto que eu lhe derrubo um orador, uma oradora. Por quê? Todos nós temos o dom de fazer uma boa defesa no Tribunal do Júri. Basta acreditar em você, descobrir o seu estilo, não imitar ninguém e ter a simplicidade de saber que ninguém sabe tudo. Eu até hoje, 42 anos fazendo júri, eu chego em casa e digo, fiz uma merda, eu devia ter abordado isso. Aprendo todo dia. Ninguém sabe, ninguém. Dentro do júri, você que vai fazer o primeiro e o cara que está fazendo o 2000, júri 2000, vai ter as mesmas limitações. Então, lá dentro, você está do mesmo tamanho. Tenha certeza. Basta que tenha amor, paixão e humildade. E aula, viu, professor? Muito Então, obrigado, viu, doutor Raimundo? eu é Uma quem honra agradeço muito tremenda. mesmo, sabe? Pessoal, Muito vou mesmo. deixar a live aqui E, salva, depois e vou eu botar no peço desculpa não ter respondido muitos dos comentários, porque eu estou sem óculos, só que aí não estava conseguindo Sem identificar mais. problema, professor. E falha minha também aqui, que eu não fui Vamos, olhando aqui, mas vamos, tamo junto. vamos terminar com um verso meu. Eu tenho um versinho que eu uso muito no fim, sobre saudade, né? E eu já saio com saudade aqui de todos e todas, né? Aí eu digo assim, quem foi que disse que de amor também se morre? Pois quem o fez, se assim o fez, foi por maldade. De amor se vive, só se morre de saudade, né? E esse é o Vamos nosso embora. Beijo poeta, no Raimundo coração. Todo mundo. Palmeira. Valeu, professor. Um abraço. Grande Até abraço. mais. Valeu, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo juntos. Amém.